oitavo B do Colégio Estadual Ocidental. Eu sou a professora Sandemar, professora de português, estou com vocês desde o início do ano. Para alguns que entraram, eu ainda não conheço, sei que tem alguns alunos novatos, mas o nosso contato está sendo pelos grupos de WhatsApp. Mas como essa pandemia vai continuar, né, pelo jeito a gente não sabe quando que a gente vai voltar com as aulas presenciais, então eu vou me organizar para poder ver se eu mando pelo menos uma ou duas videoaulas por semana para ajudar um pouquinho a mais vocês. Quero agradecer a parceria dos representantes, no oitavo A, o Cícero, que está sempre em contato comigo, e no oitavo B, a Lorena e a Victoria. Não quer dizer que os outros alunos não possam entrar em contato. Podem sim, vocês têm acesso ao meu celular e pode mandar a tarefa direto para mim, pode tirar dúvida, igual muitos têm feito. Aliás, muitos não, né? Poucos, porque a gente sabe que a participação de vocês não tá boa. Tem dia que no oitavo ano A, são 4 alunos que fazem a tarefa. No oitavo ano B, 8, 6 e assim por diante, tá? Então vamos lá. Hoje nessa aula nós vamos relembrar um pouquinho os termos essenciais da oração. Antes da pandemia, em sala de aula, nós conversamos sobre o que é frase, o que é frase nominal, o que é frase verbal e o que é oração. Não sei se vocês se lembram desses conceitos. Para falar dos termos essenciais de oração, eu preciso lembrar o que é oração. Oração é a mesma coisa que frase verbal. Então, é aquela frase que é construída em torno de um verbo. Mas o que é frase, Sandemar? Frase é todo enunciado linguístico que passa uma informação, que passa uma comunicação. É um conjunto, eu posso falar assim também, é um conjunto de palavras que passam uma informação. É um conjunto de palavras que tem sentido. E oração é esse conjunto de palavras estruturado em torno de um verbo. Então, a oração, ela tem verbo. E verbo nós já vimos também nas aulas, que é aquela palavra que pode expressar ação, estado e fenômeno da natureza. Vocês vêm estudando isso desde lá da 3ª série, né? Aqui a gente só está relembrando. Então vamos lá. Nós vimos o que é oração, é a mesma coisa que frase verbal. Agora nós vamos juntar o que é os termos das orações. O que são termos da oração? São palavras ou grupos de palavras que possuem uma determinada função sintática dentro da oração. Então, os termos da oração são as palavras, os grupos de palavras dentro dessa oração que exerce uma função sintática. Função sintática é o que nós estamos começando a estudar agora. Por exemplo, sujeito, predicado. Depois a gente vai ver complemento nominal, aposto, vocativo. Então, isso são funções sintáticas. A gente vai ver cada uma depois em cada aula que eu for enviando para vocês, tá? Esses termos da oração, eles são divididos em 3 grupos. Nós precisamos lembrar. Quais são os nomes desses 3 grupos? Essenciais, integrantes e acessórios. O primeiro que nós vamos estudar hoje são os termos essenciais. Os termos essenciais da oração são 2: sujeito e predicado. Eu já dei essa aula, a gente está fazendo uma revisão. Antes da pandemia, nós já tínhamos iniciado, nós já tínhamos falado o que é oração, o que é termo essencial. Então, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? Sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. É aquela parte da frase onde vai declarar algo sobre ele. E o que é o predicado? O predicado é o que se declara sobre o sujeito. É o que vem falando sobre o sujeito. Ok? Em sala de aula, nós lembramos o
os tipos de sujeito. Nós estudamos os tipos de sujeito que nós temos. Vou apagar aqui. Quais são os tipos de sujeito que nós temos? O sujeito simples, sujeito composto, o sujeito indeterminado, o sujeito inexistente, que eu falei para vocês também que pode ser oração sem sujeito, e nós temos o sujeito oculto ou implícito. E não deu tempo da gente ver, antes da pandemia, os tipos de predicado. Os sujeitos são divididos em 5, né? Sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente, oculto e implícito. E o predicado ele é dividido em 3, que é o predicado nominal, verbal e verbo nominal. Durante as aulas no segundo bimestre, nós passamos mais algumas atividades sobre os tipos de sujeito e eu mandei uma teoria gramatical para vocês também sobre os tipos de predicado. Mas antes de entrar nos tipos de predicado, eu preciso explicar para vocês os tipos de verbos que a gente ainda não viu. E por que estudar os tipos de verbo? Porque o verbo está ligado com o predicado. E esse verbo, quando eu vou escrever o predicado, ele sempre vai concordar com o sujeito. Se o meu sujeito está no singular, o meu verbo vai ser no singular. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo vai ser no plural. Queria passar alguns exemplos aqui, mas o quadro não vai dar. Vamos ver se nesse pedacinho aqui. Não, vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo. As meninas fizeram a tarefa. Em toda a estrutura da oração, nós podemos fazer assim, ó, sujeito, verbo, predicado. Primeiro eu encontro o sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. Nessa oração aqui está se declarando algo sobre quem? Sobre as meninas. Então, sujeito, as meninas. Encontrei o sujeito, eu preciso encontrar o verbo dessa oração. Qual que é o verbo aqui? Ó? Fizeram. Meninas não está no plural? Então, meu verbo vai ser no plural. Depois, encontrei o verbo que vem depois do verbo, é o meu predicado. Predicado, fizeram a tarefa. Então, qual que é o objetivo dessa aula hoje? Vocês identificar na frase os termos essenciais. Quais que são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Todos os outros termos da oração, que nós chamamos de termo integrante e termos acessórios, eles vão vir a partir do sujeito e do predicado, ok? Aí na próxima aula eu vou explicar para vocês os tipos de predicado, visto que em sala de aula nós já explicamos os tipos de sujeito, tá? Vou mandar uma atividade em cima dessa matéria e na próxima aula a gente vê os tipos de predicado, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Eu não consegui.